E aí galera do canal de cobertura, tudo bem? Hoje tem mais uma resenha e hoje não é sobre livro de futebol. Seria de basquete? Interrogação. Então rola a vinheta! Então galera, hoje é o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Um best-seller de um tempo atrás. Nessa edição estava que ele vendeu 300 mil exemplares, ou seja, muita coisa para um livro no Brasil ainda. Se não for do Felipe Neto, meu grande amigo, né? O livro, apesar de não ser um livro de futebol, eu achei muito legal compartilhar com vocês, porque tem grandes ensinamentos. Que eu vi o Brasil na Copa de 2014 e eu ficava, nossa, o Felipão tá fazendo tudo errado. Até se fosse o Bernardinho seria melhor. E ele é técnico de vôlei, né? E teve até uma época que o pessoal queria o Bernardinho do vôlei treinando a seleção de futebol. Você vê o nível desesperador que a gente estava, né? Técnicos muito bons no Brasil, né? Ainda bem que o Tite salvou nós. Então, o livro conta a história da trajetória profissional do Bernardinho. Desde a época de atleta, da época do vôlei de prata, né? Que ele ganhou a prata nas Olimpíadas como jogador, até a época de glória dele como técnico, se transformou no melhor técnico de voleibol do mundo, né? Como se fosse um Guardiola, ele revolucionou o vôlei, né? O Brasil era temido pela Itália, pela Rússia, pela China. Todo mundo tinha medo da equipe do Brasil de vôlei, né? Tanto é que muitas vezes também falava que a seleção de vôlei era muito melhor que a seleção de futebol, né? Não tem muita comparação, mas era o país do vôlei, não o país de futebol. Tanto é que o Brasil é um dos países que mais se pratica o voleibol, mas é pouco falado aqui, né? E o livro começa retratando a trajetória dele. Ele fala como ele não era um bom jogador, ele era um jogador que tinha força de vontade, mas era muito ruim. Não era ruim, mas perto daqueles outros jogadores gigantescos da seleção na época dele, ele não chegava nem aos pés dele, né? Mas ele mostra que com o empenho, com o trabalho dele, ele conseguiu aprender muito com esses jogadores. Ele conseguiu jogar bem nas vezes que ele jogou na seleção brasileira, mesmo ele não sendo aquele primor técnico, assim, né? Eu gostei de falar, né? Já é o segundo vídeo que eu falo primor técnico. Aprendeu a palavra bonita. Vou usar essa na minha vida cotidiana. Então, apesar de ele não ser um primor, assim, né? Ele conseguia fazer bons jogos, né? Porque pra ele tudo era base de treinamento. E quanto mais ele treinava, mais ele ia ficar bom. Claro que tem jogadores que não precisa treinar tanto para ser tão bom assim, mas tem muitos jogadores que são muito bons, mas por não treinar não conseguem desenvolver toda essa habilidade, né? Então ele conta que ele aprendeu bastante como jogador a ver os dois lados, a ver os jogadores bons e aqueles jogadores empenhados que podem ajudar a equipe também. Então onde ele retrata até quando ele pegou a seleção brasileira de vôlei, né? Que tinham muitos jogadores bons, mas tudo com ego muito alto. Seria o que está acontecendo hoje em dia com o Neymar, sei lá? Me critiquem quem é fã de Neymar aqui do lado. A diretora odeia o Neymar. Ela falou que o Ganso joga melhor. não coloca palavras na minha boca. Mas ele falou que teve uma época que o ego da seleção brasileira de vôlei estava tão grande que ele fez a seguinte coisa. Eles estavam indo para as Olimpíadas e antes de alguns jogos ele fez um treinamento no meio da rua. E o pessoal ficou, o quê? Eu vou me jogar no meio da rua? Eu sou atleta do time da Itália, eu ganho em euros. E todo mundo ficou meio assim, tipo, e o Bernardinho fez eles treinarem na rua. Então, e todo mundo ficou meio naquela, nossa, vou ter que treinar na rua, esse cara é meio louco da cabeça, né? Mas ele disse que ele fez isso para mostrar para eles que todo mundo é igual, né? E fazer que entender que o ego não pode falar mais alto. Então ele falou que apesar de ser muitas vezes no começo, todo mundo ter ficado meio com o pé atrás, ter achado ele meio louco, quando ele viu, tava todo mundo treinando e muito feliz, porque parecia que eles estavam relembrando a infância, né? Porque eles eram jogadores profissionais, mas com certeza antes desse caminho, eles tiveram que batalhar muito, então jogar na rua, aquele típico golzinho com o chinelo, né? No vôlei eu não sei como é que põe, né? Põe uma rede de pescador, não sei. Então ele fala que isso. E várias vezes eu vi isso na seleção brasileira na Copa de 2014, o ego muito grande, eu falo, nossa, tem que ter um Bernardinho ali pra pôr esses caras pra gente, sei lá, treinar no meio da rua, treinar na várzea, porque é tudo com fonão de ouvido, né? Eu sou o melhor do mundo, pá! E ninguém se preocupa. Yeah! E ninguém se preocupa muito como é jogar, não, porque quando você joga com a seleção, você não joga só pra você, você joga por um país inteiro.
Eu acho que o Bernardinho conseguiu fazer isso no time do vôlei do Brasil, né? Não é um time de vôlei, é um time que representa a nação brasileira mesmo, né? Porque os brasileiros se identificam com aqueles jogadores. Porque, como eu disse, mesmo os jogadores que não são tão bons tecnicamente, a gente vê que eles querem estar lá, eles lutam até o fim. E, para quem não sabe, o filho do Bernardinho também joga na seleção brasileira e ele convocou o filho dele. E todo mundo falou, nossa, tá convocando porque é filho, não sei o quê. E ele mostrou que não, ele é igual o pai, ele não é um primor técnico assim, mas ele é muito eficiente, ele consegue treinar com seriedade. E mesmo com todo mundo falando, ele tá lá só porque é filho dele, ele mostrou com o tempo que não era isso, porque o filho dele mostrou que sim, ele tinha valor na seleção brasileira de vôlei. Hoje em dia o Bernardinho não é mais técnico de vôlei da seleção brasileira, né? Ele treina o time de vôlei feminino, mas é com certeza um dos caras que mudou a história do voleibol. Eu recomendo muito esse livro, Transformando Suor em Ouro. Eu queria falar mais os detalhes, mas é muita coisa para falar. Vou deixar para vocês falar, mas ele até posta uma planilha aqui que eu acho interessante, que ele coloca uma planilha aqui, e é uma escala, aquelas coisas de administração, né? Que é, a primeira coisa vem a ausência de confiança, depois medo de conflitos, depois falta de compromisso. Daí, chegando na escala, quando está muito bom, é não assumir as responsabilidades. E lá no topo, quando você já tem muitos resultados, é status e ego, que eu acho que daí que pega, né? Muitos jogadores ficam só com esse ego, né? A gente falou brincando do Neymar, do Ganso, mas acho que são jogadores que são bons, mas poderiam jogar muito melhor se ele não tivesse esse ego, esse status, né? Então, para você que quer conhecer um pouco a história do voleibol brasileiro, ou você quer colocar na empresa um método, porque aqui esse livro é feito também para empresas, né? Como gerenciar pessoas, tudo, eu recomendo esse livro. Espero que vocês tenham gostado da resenha da semana e curta aí nosso canal, dê aquela compartilhada, se inscreva que nos ajuda bastante. Estou muito feliz que estamos com 26 inscritos. Mas quando chegar nos 100 mil, vou fazer um ao vivo de 1 hora dançando a Macarena. Então, espero vocês lá. Valeu, galera! Por favor. Nunca pedi nada pra vocês.